Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Juliana Tonello, mestra em psicologia e especialista em autismo, deficiência intelectual e gestão escolar. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando, e o bate-papo de hoje é com a Juliana Tonello. A Juliana é especialista em neurociência e inclusão, ela é diretora pedagógica de uma escola, mestre em psicologia, pesquisadora em desenvolvimento e comportamento na primeira infância, é palestrante aqui da Beth Educar e arrumou uns minutos na agenda para vir aqui conversar conosco. Muito obrigada por ter vindo aqui e por estar no nosso podcast Letrando. Ai, obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, porque sempre é um prazer falar daquilo que a gente gosta, né? E daquilo que a gente desenvolve. Então, eu que posso agradecer por essa oportunidade tão rica. Imagina, muito obrigada. Me conta em que momento da vida tu pensou em trabalhar com neurociência, o que aconteceu que te levou para esse caminho? Acho que pode também te apresentar para quem não te conhece e aí conta um pouco da tua trajetória. Com certeza. Eu venho de uma família de educadores, mas eu era da área da odontologia, mas dava aula em cursos técnicos para a área. E até que um belo dia, né, já estou na educação há 25 anos, a gente recebeu um presente na nossa família. Nasceu um sobrinho e esse sobrinho apresentou um transtorno. E foi realmente um transtorno para nós, até que nós tivéssemos um diagnóstico. Nós passamos por muitas escolas. Nós tivemos vários problemas até que o diagnóstico dele se fechasse. Uhum. E isso acendeu para nós, né, vivendo essa situação, acendeu para nós uma necessidade de conhecer, uma necessidade de replicar conhecimento, uma necessidade de poder entender como é que funciona a educação para esse público. Porque hoje em dia a gente vê tanto movimento em relação ao laudo, em relação à forma como as pessoas devem ser tratadas, mas nós não conhecemos. Uhum. Então, para nós, foi assim que aconteceu. Eu fui estudar pedagogia, me especializei, fiz um mestrado na área, totalmente voltado para pesquisa na primeira infância, nas intervenções precoces, porque quando nós tratamos disso com antecedência, nós resolvemos e mitigamos problemas futuros. Então, por isso eu cheguei aqui. Hoje eu sou uma aluna de doutorado na área também e pretendo replicar todas essas pesquisas, esses estudos. Fiz da minha escola um campo de pesquisa, né? Não estou dizendo isso de uma forma minoritária, mas do tanto que isso pode nos direcionar, pode desrotular as crianças, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente quer rotular e na realidade é exatamente o contrário. Sim. Né? E a neurociência defende que todo cérebro aprende. Então, a gente quer mostrar que realmente, empiricamente falando, cientificamente falando e praticamente falando, isso realmente acontece. Acontece. E me traz um pouco o exemplo do teu sobrinho. Tu te sente confortável de falar sobre isso? Sim, sim. Quando acontece conosco, sim, e a gente tem propriedade para falar sobre o que aconteceu e até para ajudar famílias que possam estar assistindo e precisem de ajuda nesse sentido, nesse caminho. Perfeito, não tem problema nenhum. A gente realmente fala, o Thiago, você é um case de sucesso, porque você teve uma família que correu atrás disso, como muitas, né, fazem, sim, a maioria delas, outras não por não conhecerem. Então, aconteceu de uma forma que ele não aprendia. Uhum. Nós ouvimos uma certa vez que o Thiago não iria aprender, que o Thiago não iria nem ler, nem escrever. Uhum. Então, nós fomos estudar, não, ele vai. Ele sim, vai, e ele foi, e ele chegou, e hoje ele é um sucesso, né? Porque nós acreditamos, porque nós buscamos uma intervenção, nós buscamos o tratamento, nós buscamos professores que poderiam nos ajudar. E isso encantou todos nós, porque é uma trajetória tão fascinante, o conhecimento, a forma que você... Não que nós conheçamos tudo, mas nós fomos nos aprofundar. Uhum. Quando você consegue entender e ver que a partir de uma técnica, a partir de um atendimento multidisciplinar, você consegue, e que todo mundo pode, você passa a levantar essa bandeira é sua. Quantos anos tem o Thiago? Hoje ele vai fazer 16 no próximo mês, agora em maio.
16 Legal. anos. Consegue ler, escrever e aprendeu tudo o que precisava. Perfeitamente. Qual era o transtorno dele? Ele tinha um TDAH. TDAH. Tinha não, né? Ele tem, mas ele está sob controle no sentido de que ele foi... todas as habilidades dele foram afloradas com tratamento, com um olhar, com uma lente mais apurada. E pela experiência de vocês, somada ao teu conhecimento de neurociência e inclusão, quais são as principais recomendações? Tem milhares de famílias hoje que têm filhos com TDAH. O que tu recomenda para essas famílias? Uma frase assim fundamental: diagnóstico não é destino. Diagnóstico não é destino. Invista. Porque todo o cérebro, nós temos uma neuroplasticidade absurda. Então não desista, não se contente com algo definitivo, porque nada é definitivo. Nem as verdades são, porque não existe uma verdade absoluta, né? Nós que somos cientistas acreditamos nisso. Então, o que eu posso recomendar é que olhe, investigue, corra atrás, se alie a pessoas que têm essa vertente, né? Em todo lugar tem, é uma coisa que hoje está muito mais comum por N motivos. Então, o que eu posso dizer de tudo que nós passamos é que a gente possa fazer disso um momento de união na família, um momento de união na escola. Esse diálogo entre a família e a escola, ele é fundamental. Ele rompe barreiras, ele quebra tabus, né? E na prática da escola, o que a gente pode implementar para ajudar crianças com TDAH? Você olhar para o indivíduo, por exemplo, né? Você trabalhar, descobrir quais são as áreas de interesse e adaptar os currículos. Uhum. É muito fácil, não é a palavra, porque não é nem nunca vai ser. Mas eu digo que assim, é uma coisa que é possível de se fazer. Atividades contextualizadas, cheias de significado, isso traz uma importância para o que tem TDAH. Muitas vezes não é só o remédio, muitas vezes não é só a equipe multidisciplinar. É um trabalho conjunto de família, escola, profissionais envolvidos, às vezes medicalização ou não, que só o médico pode nos dizer. Sim. Mas esses critérios, eles são fundamentais para que nós tenhamos sucesso. E o que mais te encanta dentro do mundo da neurociência? Nossa, que pergunta difícil, porque é tudo, né? Quando você vai descobrindo e você vai vendo, você quer replicar, você quer levar para as pessoas, você quer que todo o cérebro aprende. Todo o cérebro aprende, você só vai ter que descobrir, né, que é aí que entra para aquele cérebro qual é o formato melhor para que aprenda. Exatamente, nós precisamos ter essa curiosidade, nós educadores. Nós temos muita coisa, nós temos tecnologias assistivas, nós temos intervenções, nós temos muita coisa, né? O elefante letrado mesmo ajuda muito. Então, eu acredito que eu sou uma sonhadora, mas eu acho que não existe sonho sem realização e sem atitude. Sim. Né? Então, é possível. E como é que vocês tratam do assunto inclusão dentro da escola? Como é que vocês lidam com os neuroatípicos na escola, que são alunos de inclusão? Sim, primeiro trazendo a família para perto. Que não existe nada que você vá sistematizar dentro da sua prática educacional que não envolva a família. Né? Então, primeiro você vem, faz uma escutativa empática com essa família, né? Traz essa família para perto. Tenta entender qual é o contexto, porque nós precisamos conhecer de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de um aluno e nós precisamos saber onde ele está inserido, porque é quem ele é. Né? Então, primeiramente, a gente descobre quem é essa criança, quem é essa família e de que forma nós podemos fazer uma troca para que essa criança se desenvolva, porque ela vai se desenvolver. E depois a gente incluir no sentido de trazer os amigos perto, de falar, e é tão lindo de você ver, quando você pega uma sala de crianças de 4, 5 anos, que eles já entendem isso, eles falam, não, vamos esperar o José, o João, ou como ele chame, né? Vamos esperar por ele. Percebeu hoje, diretor, aqui, ele tá triste? Percebeu, professor, aqui, que nós podemos fazer para ajudá-lo? Então, você vai vendo essas práticas cotidianas se tornarem muito normais. Sim. São abordagens que você vai trazendo, porque ninguém nasce com preconceito, ninguém nasce odiando. Aprende-se a fazer isso, mas podemos aprender o contrário. Amando, podemos aprender respeitando a diferença. Então, é uma cultura que você vai implementando na própria escola e depende muito
de quem está lidando com a criança, porque nós mediamos quem ajuda a criança a se regular nessa fase são os adultos ou quem está mais próximo com a criança. Sim. Então, acredito muito nisso, nessa postura, nessa abordagem. Não tem grande coisa, sabe? Eu vejo assim que é algo muito de partir de nós termos uma postura, um olhar diferente. As nossas lentes estão embaçadas, nós precisamos tirar a sujeirinha e tentar enxergar um pouquinho melhor. É simples. E tem algum caso na escola que tenha te marcado, além do Tiago, do teu sobrinho, algum caso de alguma criança de inclusão que tenha te marcado por alguma razão? Tem de uma criança. Eu só não vou citar o nome claro. por conta de que nós estamos num lugar pequeno, na nossa cidade é pequena. Mas assim, essa criança chegou para nós, ela não estabelecia nenhum tipo de contato visual, ela não estabelecia nenhum tipo de comunicação, não tinha autonomia. E num período de 2 anos, logo nas primeiras, a gente estabeleceu uma rotina. Com quantos anos essa criança? Com 2 anos e meio. Essa criança chegou, hoje ela já está com 4. E ela consegue se comunicar, ela consegue participar das aulas, ela tem um grau de suporte 2, né? Que significa, para quem não sabe, um grau de suporte 2? Um grau de suporte, assim, entre leve, médio e grave, é um médio. Tá. Então, é alguém que precisa de alguém ali permanente para poder auxiliá-la no desenvolvimento da autonomia de atividades cotidianas, como beber água, como lavar o rosto, como escovar os dentes, como se alimentar. Como nós estamos falando de um lugar onde a criança muitas das vezes fica o dia todo. Então, são atividades que são implementadas para a construção da autonomia dessa criança. Então, a gente foi vendo isso acontecer. E como é que a gente prepara as escolas para receber esses alunos de inclusão? Eu me atreveria a dizer que somente através da formação continuada de professores, com tecnologias assistivas, com estabelecimentos de planos de ensino individualizados, que vão analisar qual é a necessidade daquela criança, né? Porque muitas vezes a gente tem uma fala capacitista e ela só nos paralisa, ela não nos ajuda. Né? E criam-se mais problemas do que soluções. Então, quando você tem esse olhar, eu acho que o princípio de tudo é a abertura. Você se abrir, né, para esse olhar que, se você for ver bem, ele já está dentro da gente. Sim. É só a gente... E como é que o professor dá conta? Quantos alunos o professor pode ter de inclusão numa sala de aula, por exemplo? Na realidade, isso não é muito sistematizado quantos tem, quantos podemos ter. Na realidade, é a forma como ele vai ter uma assistência ali de alguém para ajudá-lo nessa tarefa. E o de quanto se constrói a autonomia para que você, aos poucos, não tenha que ter essa ajuda tão intensa. A ideia é que não se tenha, mas para isso nós precisamos desenvolver um trabalho lá na criança bem pequena, passando para a criança pequena e depois para a gente entregar para o ensino fundamental uma criança mais pronta, digamos assim. Sim. Né? E por isso que a gente tem todo o nosso trabalho na primeira infância, porque é onde você consegue a plasticidade do cérebro nessa idade, ela é muito, muito maior. Então você consegue fazer as intervenções de uma forma mais fácil, de uma forma que vai ficando sistematizada, e essa criança vai recebendo esses estímulos, vai adquirindo essas habilidades, e quando ela chega no ensino fundamental, ela está muito mais preparada. Sim. Né? E como é que as crianças, qual é a tua percepção com relação ao passado e ao presente, com relação a outros alunos que não têm nenhuma necessidade especial? Como é que era o tratamento antes e como é que é o tratamento agora? A gente já conseguiu evoluir nesse sentido de normalizar mais? Tudo bem, cada aluno é de um jeito, cada pessoa é diferente, está tudo certo? Tu acha que a gente já evoluiu bastante nisso ou ainda falta muito? Olha, eu digo para você, assim, com toda a humildade do mundo, que a gente já evoluiu muito, mas a gente precisa avançar mais. Nós precisamos replicar o conhecimento para que outros profissionais também tenham, de repente, esse chamado sem ter que essa necessidade bater a sua porta, né? Então, assim, eu acredito que nós já tivemos ganhos importantíssimos, mas nós precisamos avançar, porque ainda é algo que para muitos
é tido como um bicho de 7 cabeças e na realidade a gente a gente sabe que não é assim. Quando você se dispõe, né? Eu acho que a abertura, vamos abaixar a guarda, né? O professor, quando ele vê, mas tem uma criança laudada, como é que eu vou fazer? Você vai fazer com o teu coração, com a tua alma, que é próprio do professor. Vai conseguir. E além de fazer com o coração, com a alma, com toda a dedicação que a gente sabe que os professores têm, vocês têm algumas técnicas ou algum padrão a ser seguido para melhorar ou para ajudar o professor nesse atendimento a esse aluno? Melhorar as práticas de sala de aula? A gente tem as formações, né? E essas formações, elas vão sendo desenhadas conforme o desenho da rede. Na rede onde nós estamos, essas formações, elas vão chegando conforme a demanda aumenta. Então, o próprio coordenador pedagógico da sala de aula ali, da escola, ele vai conseguir olhar e ver, né, para a sua equipe, com o apoio de toda a equipe gestora, como é que ele vai desenvolver, de que forma que ele vai atender. E eu vejo que isso é muito importante, é esse olhar que o coordenador tem que ter. O professor também pedir ajuda, né? Lógico que a gestão, de uma forma geral, ela vai olhar como é que a escola está andando e de quem nós estamos falando. Então, algumas coisas são muito pontuais, outras elas são mais genéricas, e aí a gente pode trazer para uma formação coletiva. A assistência do atendimento educacional especializado, que é aquele que acontece no contraturno, também ajuda muito. É previsto, é direito do aluno previsto em lei. Então, assim, nós temos várias abordagens que vão nos ajudar, desde o trato do coordenador com o professor específico, ou se você vai fazer isso de uma forma mais ampla, conforme é a demanda da sua rede ou da sua escola. Mas eu creio muito que essa assistência, esse olhar, esse apuro precisa existir. Sim. Né? E nós temos que fazer isso nas nossas rotinas de escola. O que tu diria para um professor que está nos assistindo e que tem crianças de inclusão em suas turmas? Qual seria o principal recado que tu mandaria para eles? Não desista dele. Não desista dele. E, assim, você pode ser a única chance que ele tem. Então, o professor, ele tem uma responsabilidade, não no sentido ruim ou pejorativo da palavra, mas que ele pode ser o agente de transformação na vida dessa criança. Eu vi inúmeras vezes isso acontecer. Então, eu posso dizer para você que o professor, ele é poderoso. Ele não sabe, muitas vezes, né, por tudo que a gente vive, na questão da valorização, que é uma discussão eterna, que eu acho que melhoramos muito, mas a gente precisa conquistar mais coisas. Mas, assim, acredite, o potencial que um professor tem diante de não só uma criança típica, mas de todas elas, é infinitamente maior do que ele imagina. Então, ele tem o poder de mudar um futuro, de quem ele vai ser, né? Então, eu acredito muito nisso. Bom, eu quero te agradecer muito pelo tempo de estar aqui conosco. É muito bom ouvir quem estuda e quem sabe, quem pode nos ajudar. Então, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço. A gente não sabe muita coisa, mas a gente está buscando, né? Então, e a gente ama o que faz. Eu acho que isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. O brilho no olho é por conta de gostar, né? Eu acho que nenhuma outra coisa, nenhuma outra valorização pode trazer o que o amor pelo que se faz pode dar. É verdade. Eu te agradeço pela oportunidade de falar disso. Muito obrigada. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.